Olá, gente, como vão? Tudo bem? Bom, vamos começar aqui mais um outro tema, né? Começamos a discutir, né, sobre a chamada eletroanálise, eletroquímica, né? Eletroquímica é mais abrangente, eletroanálise, análise de processos eletroquímicos. E você tem dois grandes grupos, né? Você tem o grupo da potenciometria, que é mais estática, e o grupo da voltametria, que é dinâmica, na qual nessa normalmente envolve a aplicação de um potencial e o monitoramento de uma corrente. A técnica mais antiga, dos processos voltamétricos que a gente vai abordar, talvez nem seja a técnica mais usual atualmente, mas é uma técnica antiga na qual os livros textos se baseiam para explicar, inclusive, detalhes da voltametria, é a chamada polarografia. Então, o assunto desse tema agora, essa semana, é polarografia, tá certo? Bom, polarografia é uma técnica, por definição, voltamétrica. É uma voltametria. Tá? É uma voltametria, basicamente isso. Então, se é uma voltametria, isso indica que eu aplico um potencial e observo uma corrente resultante disso. Eu verifico uma corrente observada. A diferença, vamos dizer assim, clássica da voltametria não é propriamente uma diferença. A gente pode dizer que a polarografia está dentro das técnicas voltamétricas. E nesse sentido, a voltametria, a gente tem aqui a polarografia. A gente tem a polarografia, cujo nome tem a ver, está relacionado com esse polarografia, está relacionado com o conceito de eletrodo polarizado. Ok? Eletrodo polarizado. E você tem as técnicas voltamétricas, ou a voltametria propriamente dita, que envolve os mesmos princípios, só que a diferença básica entre ambos é que você trabalha na voltametria com eletrodos sólidos. Basicamente é isso. Certinho aqui? Tá. Eletrodos sólidos. Então você trabalha na voltametria normalmente com eletrodos de carbono. Esse carbono pode ser de tudo quanto é jeito, como a gente deve ver. Carbono, desde um grafite de lapiseira comum comprado na papelaria, até carbono vítreo, que é sofisticado, apesar de alguns já comentarem que ele reside no próprio bastão de pilha, né, como convencional. Passando por carbono grafitado, passando por pasta de carbono, são vários os formatos, tá certo? Você tem também metais nobres como ouro, como platina, tá bem? Paládio também pode ser utilizado. Então, a voltametria, esse termo voltametria, ele está mais relacionado quando você trabalha com eletrodos sólidos. E a polarografia quando você trabalha com o mercúrio, tá? O mercúrio líquido, que é bastante estável em temperatura ambiente e cujo processo está relacionado à sua anodização, por assim dizer, né? Em que eu tenho o mercúrio aqui em estado líquido e esse mercúrio acaba liberando Hg2+, em meio aquoso, e liberando elétrons. Então, vamos dizer assim, a essência do processo polarográfico. Bom, uma característica fundamental que também diferencia bastante a polaria da voltametria, é que esse processo aqui, ele se dá fundamentalmente em correntes catódicas. Tá certo? Correntes catódicas. Por conseguinte, você tem potenciais ou faixas de potencial, como é que eu coloco assim? Faixas de potencial que são negativas, tá bem? Ao passo que, depois a gente mostra também aqui um PowerPointzinho, né? Não é propriamente um PowerPointzinho, isso é igual Gillette, né? A marca virou o nome do produto em si. As pranchas, né? Que a gente chama de pranchas, que na verdade são slides,
mas que não vem ao caso nesse momento, tá? Você trabalha com faixas essencialmente negativas. Então você trabalha com o que se chama de eletroquímica catódica. Essa é uma diferença fundamental. Eletroquímica catódica. Quem gosta de eletroquímica catódica são uma série, vamos colocar aqui um sinal assim para cima, de metais, tá certo? Um grande conjunto de metais que são reduzidos a partir da corrente catódica na superfície do eletrodo de mercúrio. Então essa é uma diferença fundamental. Então, nós estamos colocando as diferenças aqui em cima, né? Essa é uma diferença fundamental. Vou colocar aqui, ó. Diferenças. A gente vem para cá. Vamos descer esse aqui um pouco para cá também. Está batendo o sol aqui do meu lado, mas acho que vai funcionar. Bom, uma outra diferença fundamental, então essa aqui é uma diferença fundamental. Uma outra diferença que ocorre muito é a seguinte: esses eletrodos, que são os eletrodos sólidos aqui, estão sujeitos à contaminação de superfície. Contaminação de superfície. Qualquer artigo, e a gente vai pegar alguns, qualquer artigo que você pega que envolva voltametria, a primeira coisa que descreve na metodologia, depois que a pessoa menciona, o autor menciona do que se trata o eletrodo de trabalho, é como ele faz para limpar o eletrodo de trabalho. Então isso é curioso. A primeira coisa que ele menciona é isso: olha, pegamos e fizemos uma limpeza por varredura voltamétrica de tanto a tanto, ou então nós pegamos aquele metal e para garantir que ele estava bem puro, a gente usou água régia durante 30 segundos, que é uma solução extremamente forte, né, de ácido nítrico com peróxido de hidrogênio, ácido nítrico, peróxido de hidrogênio. 1:3 mais ou menos, acho que é 1:3, e que não tem esse nome à toa, né? Água dos reis, água régia, porque derrete o ouro. Então você faz uma limpeza muito rápida ali, vidraria às vezes é feito também com água régia, né? E outros processos. Isso indica que a superfície, por melhor e mais brilhante que ela seja de um eletrodo sólido, principalmente de metais nobres, ela conterá impurezas que precisam ser limpas. Já por se tratar o elemento do mercúrio, por se tratar essencialmente de uma gota, que é uma gota renovada, vamos colocar assim nesses termos, uma gota renovada de mercúrio, e essa renovação se dá a cada 2 a 6 segundos, ou seja, é alguma coisa de 10 a 60 gotas por minuto, dependendo do tipo de eletrodo, se você pega, se é um DME, sem controle, só por gravidade, ou então se é um eletrodo que tem um sistema eletromecânico para fazer um gotejamento, você tem uma superfície, isso aqui implica diretamente numa superfície sem contaminantes, sempre renovada, portanto ela é sem contaminantes. Assim, né, do ponto de vista pedagógico, porque há possibilidade, esse 100 parece 5 aqui, há possibilidade de alguma contaminação sim, tá? Inclusive ela pode alterar um pouco a corrente faradaica, gerar uma corrente capacitiva ou gerar uma corrente não faradaica no sistema, que a gente percebe em função da linha de base como resultado principal, tá certo? Mas via de regra, a lógica aqui é que enquanto você está utilizando um eletrodo sólido aqui, vou até colocar aqui, isso aqui é um eletrodo sólido, tá? Em que você tem uma superfície aqui desse eletrodo, a diferença é que para o mercúrio você tem um eletrodo aqui, bonitinho também, por que não, né? Você tem um eletrodo bonitinho aqui, por que não? Só que aqui tem uma conexão elétrica ali, aqui passa um capilarzinho, passa um capilar. Esse aqui, em vez de ser um fio, aqui normalmente é um fio, né? É um fio elétrico, faz uma conexão aqui, e aqui você tem a superfície que te interessa, e na verdade é essa superfície de contato aqui, normalmente planar em disco, né? Já no eletrodo de mercúrio você tem um capilar, tá certo? Do ponto de vista experimental. Esse capilar é um capilar bastante fino, algo como 5 × 10 a menos 3 centímetros, por exemplo, um capilar bem fininho. Esse capilar ele termina num ponto aqui, e desse ponto aqui eu tenho uma gotinha sendo formada, certo?
E essa gotinha sendo formada, ela goteja. Então, essa gotinha cai. Então, se essa gota é formada, a gente pode concluir com isso que cada vez que uma gota cai, uma outra gota surge e, portanto, é chamado drop, né? O eletrodo aqui é interessante, né? Aqui é chamado, por exemplo, DME, né? Isso aqui é um eletrodo clássico, DME. DME é a sigla de dropping, que é gotejamento, né? Dropping Mercury Electrode, que é um gotejamento mesmo. Cada vez que essa gota cai, ela é eliminada do processo, surge uma nova gota, e essa nova gota tem uma área de superfície completamente limpa, né? Mas isso também cria uma outra distinção. A distinção está acabando aqui, essas distinções, né? Então vamos colocar aqui, vamos separar aqui, ó. Vamos continuar colocando essas diferenças, tá bem? Podia ter feito de uma forma um pouco diferente, mas vamos continuar nessas diferenças colocadas para cá. A gente continua essas diferenças colocadas para cá. Enquanto de um lado, vamos colocar aqui, né? Então esse aqui sólido, eletrodo sólido. Na verdade a gente está distinguindo por voltametria, né? Voltametria e polarografia. Polarografia, tá certo? Tá, beleza. Como você tem uma gota sendo formada a cada instante, você não tem essa gota, ela pode variar de tamanho, né? É um gotejamento. Então a gota começa pequenininha, ela atinge uma determinada dimensão, portanto uma área de superfície. Essa área de superfície gera uma tensão superficial tal ali, chamada, não é teoria não, são os conceitos de eletrocapilaridade, e chega uma hora que essa gota cai. Então essa área de superfície, a área de superfície varia com o gotejamento. Ao passo que na voltametria, com o eletrodo sólido, a área de superfície não varia, ela é constante. Tá certo? Se a área de superfície é constante, isso aqui implica, seria uma outra diferença, vamos colocar uma outra diferença assim, né? Isso aqui implica que você tem um registro, ou um monitoramento, ou uma corrente constante. Constante? A palavra não é constante. Corrente sem oscilação. Tá certo? Ao passo que quando a gente observa, então se a gente vai observar alguma coisa assim, ó, vamos colocar aqui assim, uma corrente sem oscilação. Então se a gente fizer aqui uma diferençazinha em que você tem no tempo, né? No tempo, e aqui você observa uma corrente, seria a gente colocaria corrente? Não, a gente coloca corrente. E aqui, em vez de colocar tempo, a gente pode colocar... vamos colocar uma corrente no tempo. Então, uma corrente no tempo, a gente observa que essa corrente, ela obviamente vai depender da resposta do eletrodo. Essa corrente depende da resposta do eletrodo, mas ela tende a ficar mais ou menos constante. Tá certo? Mais ou menos constante. Ao passo que quando você tem esse daqui, em que a superfície varia, você tem que a corrente sofre oscilação em função da área de superfície. Então a gente está dizendo o seguinte, que se você tiver essa mesma representação aqui ao longo do tempo, você for observando a informação da corrente, se a gente fizer aqui uns desenhos igual está no livro do Paul Monk, não sei se é o livro do Paul Monk agora ou se é o Zosk, a gente faz uns desenhos aqui do eletrodo. E aí você vai ter a gotinha sendo formada, aqui a gotinha cresce, aqui a gotinha fica gigante, aqui a gotinha cai. Vou fazer diferente. Aqui a gotinha já cai e aqui a gotinha cresce de novo. Começa a crescer de novo ao longo do tempo. Então você tem um registro de corrente que ele vai aumentando. Vou colocar desse jeito aqui, com o horário. Ele vai aumentando aqui, ele chega a um máximo aqui e aí ele cai. E aí começa um novo processo e ele cai. E isso aqui acaba gerando um registro, a gente vai ver depois no slide, isso aqui acaba produzindo um registro quando você mede a corrente por um potencial aplicado, o que é diferente de quando você mostra aqui uma corrente. Aqui vai depender muito da técnica, tá bem?
No caso da voltametria vai depender muito da técnica. Vamos dizer que a técnica seja de voltametria de varredura linear, um LSV. Então você tem alguma coisa que vem aqui, atinge um determinado máximo e depois ele sossega, por exemplo. Tá certo? Não ficou muito bom não, deixa eu fazer um desenho um pouquinho melhor. Aí ele vem aqui, atinge um máximo e... caramba! Atinge um máximo e depois ele faz alguma coisa assim. Só assim, tá? Ao passo que aqui, como você tem a gota sendo formada, desconstruída, ela cresce, né? Ela é formada, ela cresce, atinge um determinado tamanho e depois ela cai. Você vai ter um registro que tende a ser alguma coisa assim, ó. Ele vai subindo, 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 subindo. E cada vez que esse negócio aqui vai subindo, ele é bastante serrilhado, né? Isso representa a queda de uma gotinha, mas ele vai definindo ao longo do potencial, esse potencial bem negativo aqui, também a gente tem que representar, ele vai definindo ao longo do potencial essa espécie de serrilhamento. Tá certo? Essa espécie de serrilhamento, esse sinal que é um sinal de serrilhamento. Tem outras diferenças básicas, mas vamos dizer, uma diferença básica é que aqui você tem um eletrodo que permite você fazer, como eu disse, eletrooxidação anódica e catódica, ao passo que a polarografia é mais catódica. Mas aqui você tem também um outro detalhe, você tem uma simplicidade de construção e manuseio. Ao passo que quando você está trabalhando com um eletrodo gotejante de mercúrio, essa simplicidade ficou uma caca aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Simplicidade, agora ficou legal. Você tem uma complexidade de manuseio, obviamente, né? Uma complexidade de manuseio, inclusive na limpeza interna do próprio eletrodo, e você tem uma alta toxicidade do próprio mercúrio. Certo? Uma alta toxicidade do próximo. Então essas são algumas das diferenças bem básicas que existem entre esses elementos. Tem outras também, mas a gente pode fazer comentários aqui no próximo vídeo, que nós já estamos bem estourando, né? Tá bem? Damos sequência.